Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que todos bem, espero que todos se cuidando e com muita saúde. Meu nome é Thalita Santana, para quem ainda não me conhece, sou professora de inglês, estou aqui no projeto J, Grupo de Estudos Enem, com a disciplina de inglês, e durante essas videoaulas nós vamos passar por todos os conteúdos de inglês que serão cobrados no Enem este ano, ok? Nós começamos as aulas na semana passada, e a primeira aula foi sobre pronomes. Como é um conteúdo muito extenso, eu decidi dividir. Então, na semana passada nós falamos sobre 4 pronomes e hoje nós vamos concluir este assunto falando sobre os outros 4 que ficaram faltando, ok? Então, se você não assistiu essa primeira parte da aula, dá uma olhadinha aí no canal, aula 1, inglês, pronomes, parte 1. E para você ficar com o conteúdo completo, ok? Então vamos começar. Novamente eu fiz um roteirinho que vai servir de guia para nós nessa aula e depois vai ser disponibilizado para vocês no nosso grupo de WhatsApp, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos começar com os reflexive pronouns, ok? Bem diferentes de todos os que nós estudamos na semana passada, os reflexive pronouns, eles não substituem ou complementam nenhum elemento da frase, mas eles podem se referir ao sujeito ou ao objeto de uma frase. Além disso, eles também servem para dar ênfase, tá? Para reforçar. E se vierem acompanhados de uma preposição, da preposição by, que significa por, eles podem indicar que algo foi feito pela própria pessoa, sem nenhuma interferência ou nenhuma ajuda. Então, sempre que a gente tiver a preposição by antes deste pronome, significa que a pessoa fez sozinha. Então, sozinho, sozinha, sozinhos ou sozinhos. Ok? Vamos então aos reflexive pronouns. Myself, que significa eu mesmo ou eu mesma. Himself, ele mesmo. Herself, ela mesma. Itself, ele mesmo ou ela mesma, quando a gente está se referindo a algo não humano, como nós falamos na primeira aula, toda vez que a gente usa o it, né, esse prefixo desse pronome, it, a gente está se referindo a algo que não é humano. Então, um objeto, um fenômeno da natureza, enfim, tudo que não for humano, tá? Itself. Yourself, então você mesmo ou você mesma. Ourselves, nós mesmos ou nós mesmas. Yourselves, vocês mesmos ou vocês mesmas, tá? Separei alguns exemplos também para ajudar vocês na compreensão. Então, myself. I studied by myself. Então, I studied by myself. Eu estudei sozinha, sem nenhuma ajuda, sem nenhuma interferência. Sozinha, by myself, ok? Himself. He, himself, painted his house. He, himself, painted his house. Então, ele mesmo pintou a casa dele. Himself, ele mesmo. She traveled abroad by herself. She traveled abroad by herself. Então, herself, ela mesma, acompanhado do by, sozinha. Então, ela viajou para fora do país sozinha. By herself. Ok? Itself. My dog itself learned how to open the door. Então, meu cachorro, ele mesmo, aprendeu a como abrir a porta. Itself, ele mesmo. Nesse caso, estou me referindo ao meu cachorro. Alright? Yourself. You are doing this much better by yourself. Ok? Então, yourself. You are doing this much better by yourself. Você está fazendo isso muito melhor sozinho. By yourself. Sozinho. Ok? Agora, ourselves. Nós mesmos, nós mesmas. We ourselves are developing a list of exercises to study. Então, nós mesmos estamos desenvolvendo uma lista de exercícios para estudar.
ourselves, nós mesmos ou nós mesmas, ok? E para finalizar, yourselves, vocês mesmos ou vocês mesmas. You created the funniest game ever by yourselves. Vocês criaram o jogo mais divertido sozinhos, né? Então a gente usou a preposição by antes do pronome, o que significa sozinhos ou sozinhas, neste caso de plural. Right? Então vamos agora aos demonstrative pronouns. Existem apenas 4 demonstrative pronouns. São eles: these, that, these and those, tá? E eles são usados para se referir a alguma coisa em uma frase. Já vou explicar melhor. E além disso, os demonstrative pronouns também transmitem a ideia de distanciamento espacial, tá? Então vamos a eles. Demonstrative pronouns. These, that, these and those. O this, a gente vai falar sobre coisas no singular e que estão próximas ao falante, tá? O that, também no singular, mas longe do falante. O these, plural e perto do falante. E o those, também plural, mas longe do falante, ok? Separei alguns exemplos para vocês. Então, this house is huge, ok? Então, esta casa é enorme. Então, o this, a gente está falando sobre algo no singular, então uma única coisa. E também está querendo dizer que nós estamos próximos a esta coisa. Neste caso, eu posso estar dentro da casa. Então, this house is huge. Esta casa é enorme, tá? That is a very good school. That is a very good school. Então, novamente, eu estou falando de uma coisa, de apenas uma coisa singular, mas aqui o sentido é um pouquinho diferente, porque dá o sentido de que eu estou mais distante. Então, eu estou, por exemplo, apontando, aquela escola é muito boa. That is a very good school. Ok? These are my kids. These are my kids. Estes são os meus filhos. These, a gente está falando sobre coisas no plural. Então, nessa frase, a gente está falando sobre crianças, filhos. E o these também dá a ideia de proximidade. Então, eu estou falando de algumas coisas, que a gente está falando do plural, que estão perto de mim. Então, estes são os meus filhos, estas são as minhas crianças, ok? These. Por último, those. Those cars are very expensive. Those cars are very expensive. Então, aqueles carros são muito caros. Those, plural, tá? Então, eu estou falando de mais de uma coisa, plural. E, além disso, estou me referindo a algo que está distante de mim. Those. Ok? Tudo certo? Estes eu acho que são os mais tranquilinhos. Então, these, that, these e those são os demonstrative pronouns. Ok? Vamos ao terceiro tipo de pronouns da aula de hoje, que são os relative pronouns. Os relative pronouns são basicamente utilizados para conectar orações relativas, né? Quando a gente está se referindo a substantivos já citados na oração. Normalmente a gente usa estes pronomes para não ficar repetindo o substantivo, tá? Da mesma forma que a gente usa em português. Então, os relative pronouns são who, whom, that, which e whose, ok? Então, who, que ou quem? Vamos aos exemplos. She is the teacher who gave me that book. Então, ela é a professora que me deu aquele livro, ok? Who, que ou quem? She is the teacher who gave me that book. Ela é a professora que me deu aquele livro, certo? Um bem parecido agora, whom, que também significa que e pode significar a quem. Vamos aos exemplos.
They hired the girl whom we interviewed last week. Então, eles contrataram a garota a quem nós entrevistamos na semana passada. Whom, a quem. Mais um exemplo eu coloquei para vocês. That is the girl with whom I am going to Australia. Aquela é a garota com quem estou indo para a Austrália. Então, nesses dois exemplos do whom, gostaria que vocês prestassem atenção em um negocinho. Então, they hired the girl whom we interviewed last week. Então, eles contrataram a garota a quem nós entrevistamos na semana passada. Neste caso, a gente está usando o whom para se referir à garota que foi entrevistada e não temos nenhuma preposição na frase aqui em inglês. No segundo exemplo, that is the girl with whom I am going to Australia. Então, aquela é a garota com quem estou indo para a Austrália. Neste segundo exemplo, a gente tem uma preposição antes do pronome whom, que é a preposição with, com, ok? With, com. Normalmente o whom é usado quando a gente quer se referir a alguém já citado na frase, depois de uma preposição, tá? E quando a gente não tem a preposição, ele é usado como no exemplo acima, mas de uma forma mais formal, ok? O whom é um pronome que vai ser usado mais em falas formais, em locais que exigem um vocabulário mais formal, ok? Essa é a diferença entre o whom e o who, certo? Vamos ao terceiro, that. That pode ser que, o qual ou a qual, e aí a gente pode estar se referindo a algo não humano ou também a alguma pessoa, ok? Então o exemplo é: This is the book that I told you about. Este é o livro sobre o qual te falei, tá? Então o that, normalmente ele é muito utilizado na língua inglesa, tá? Neste sentido que eu expliquei para vocês, é um pronome que se refere a que, o qual ou a qual. Pode ser algo humano ou não humano, certo? Now, which. Which, também, que, o qual ou a qual, mas neste caso a gente está se referindo apenas a algo não humano, tá? E quando a gente utiliza o which em perguntas, ele remete a uma escolha entre uma ou mais opções, uma ou mais coisas, tá? O exemplo é o seguinte: These are principles which we all believe in. Então, estes são princípios nos quais todos nós acreditamos. Mais um exemplo: Which one do you prefer? Qual você prefere? Ou seja, você tem mais de uma opção aqui no caso da pergunta. Which one? Qual? Ok? E por último, whose. De quem, cujo, cuja, cujos ou cujas, tá? Whose. Coloquei dois exemplos para vocês. I don't know whose bag this is. Então, eu não sei de quem é essa mochila. E o segundo exemplo: This book is about a girl whose father survived the Holocaust. Então, este livro é sobre uma menina cujo pai sobreviveu ao Holocausto. Certo? Tudo bem? Então, estes foram os relative pronouns. E, para finalizar este conteúdo de pronouns, vamos para os indefinite pronouns. Bom, os indefinite pronouns são aqueles que se referem a algo ou alguém não específico, tá? Para ficar mais fácil a compreensão, porque são muitos, eu dividi em prefixos. Então, a gente tem o prefixo some, o prefixo any e o prefixo no, tá? Vamos aos pronouns. Então, somebody, alguém. A gente usa o somebody para frases afirmativas. E aí, um exemplo aqui para vocês. I saw somebody sitting on your chair. Eu vi alguém sentado na sua cadeira. Então, estou me referindo a alguém, mas não sei quem é, então não é específico, certo? Aí,
mais um pronome com o prefixo some. Someone, também usado para frases afirmativas. E o exemplo é: There is someone waiting outside. Tem alguém esperando do lado de fora. Ok? E por último, do prefixo some, something. Algo ou alguma coisa. Então aqui a gente está se referindo a coisas não humanas. E também para frases afirmativas. Então, there's something wrong with my computer. Então, tem alguma coisa errada com o meu computador. Alguma coisa, something. Certo? Vamos ao prefixo any. Anybody. Ninguém. Então, o anybody, que significa ninguém, nós usamos com frases com o verbo na forma negativa. Então, vamos ao exemplo. I couldn't find anybody there. Então, o verbo find está na negativa, acompanhado do couldn't, tá? Então, I couldn't find anybody there. Eu não consegui encontrar ninguém lá. Anybody, ok? O anybody também pode ser usado em frases interrogativas, que também significa alguém. Então, o exemplo. Is there anybody at home? Tem alguém em casa? Nesse sentido, a gente não está dizendo nem na negativa, nem na afirmativa. É uma pergunta. Is there anybody at home? Tem alguém em casa? Certo? Continuando no prefixo any, anyone. Ninguém. Então, o anyone, que significa ninguém, é utilizado em frases com o verbo na forma negativa. E aí o exemplo. There isn't anyone at home. Tá? Então, o verbo está na forma negativa. There isn't. Não tem ninguém em casa. Certo? E por último, do prefixo any, anyone, que significa alguém e é usado em frases interrogativas. Então, o exemplo. Is there anyone with her? Tem alguém com ela? Is there anyone with her? Alguém com ela. Tem alguém com ela. Certo? Mais dois. Mais dois pronomes com any. Anything, no sentido de nada, e anything no sentido de algo ou alguma coisa. Vou explicar melhor. Então, anything. A gente usa o anything, que significa nada, em frases com o verbo na forma negativa. E o exemplo aqui, então, you shouldn't do anything about it. Você não deveria fazer nada a respeito disso. Então, anything, nada, no sentido quando a gente está usando um verbo na forma negativa na frase. E o anything, significando algo ou alguma coisa, em frases interrogativas. Is there anything I can do for you? Tem algo que eu possa fazer por você? Is there anything I can do for you? Ok? Algo ou alguma coisa. Concluindo agora no prefixo no. Nobody, ninguém. Então, a gente usa o nobody em frases com o verbo na forma afirmativa. Então, there is nobody at school today. Porque o no já dá esse sentido de negativo. Então, o verbo não precisa estar na negativa também. Então, there is nobody at school today. Não tem ninguém na escola hoje. Tá? Então, nobody, ninguém. Novamente, a frase está com o verbo na forma afirmativa. E o nobody já dá esse sentido negativo. Então, there is nobody at school today. Não tem ninguém na escola hoje. Certo? Continuando, no one. O no one é usado com frases com o verbo na forma afirmativa também. Então, no one can get there alone. Ninguém consegue chegar lá sozinho. Então, o verbo está na forma afirmativa e o no one dá esse sentido negativo na frase. Então, no one can get there alone. Ninguém consegue chegar lá sozinho, tá? E para concluir, o nothing, que é nada. E também é utilizado com o verbo na forma afirmativa. Então, there is nothing like my grandma's bread. Então, não existe nada como o pão da minha avó. There is nothing like my grandma's bread. Não existe nada como o pão da minha avó. Ok? E estes foram os indefinite pronouns. Certo?
Então, com isso, nós concluímos a nossa primeira aula, né, que foi dividida aí em 2 partes sobre pronomes. E na semana que vem tem mais. Qualquer dúvida que vocês tenham, vão anotando, até que a gente tenha o nosso momentinho de plantão para conversarmos sobre as dúvidas, ok? Espero que tenham gostado, espero tê-los ajudado e nos vemos. Bye, bye!